Você já parou para pensar que existe um lugar no Brasil onde a terra e a água se confundem a ponto de você não saber onde uma termina e a outra começa? Existe um lugar no centro do Brasil onde a fronteira entre a terra e a água desaparece, onde o horizonte se torna um espelho e o céu e o chão trocam de lugar toda manhã. Este lugar se chama Pantanal. Com mais de 150 mil quilômetros quadrados, ele é a maior planície alagável do mundo. Não é uma floresta, não é um rio, não é uma savana. É tudo isso ao mesmo tempo e nada disso em separado. Aqui, a água não é apenas parte da paisagem. A água é a paisagem e é ela quem decide quem vive, quem morre e quem pode chamar este lugar de lar. Se você chegou até aqui, você já sabe que esse canal existe para te mostrar exatamente isso. O que o mundo esconde de quem não presta atenção. Se inscreve no canal e ativa o sininho. É gratuito, leva 2 segundos e garante que você não vai perder nenhum documentário como esse. Todo ano, entre novembro e março, o Pantanal respira fundo. As chuvas que caem no Planalto Central chegam aqui com semanas de atraso. Como se a natureza quisesse dar tempo para que cada ser vivo se prepare para o que está por vir. Os rios Paraguai, Cuiabá e seus afluentes transbordam. A água avança lenta, quase silenciosa, cobrindo campos que semanas antes estavam secos, e com ela vem uma transformação que poucos lugares na Terra são capazes de produzir. Capivaras abandonam suas tocas e nadam em grupo em direção às ilhas de vegetação que ainda resistem. Veados do Pantanal elevam as patas em câmera lenta, como se tentassem medir a profundidade de cada passo. Mas nem todos fogem da água. Para muitos, ela é o sinal mais esperado do ano. A cheia não é uma catástrofe, é um convite. Um recomeço que acontece com a regularidade de um coração que bate. E cada animal aqui aprendeu, ao longo de milhões de anos, exatamente o que fazer quando esse convite chega. Alguns sobem, alguns nadam, alguns simplesmente esperam, porque o Pantanal também ensinou que a paciência é, muitas vezes, a estratégia mais inteligente de todas. Água traz consigo nutrientes que fertilizam o solo, peixes que percorrem centenas de quilômetros pelos rios inundados e uma abundância de vida que transforma este lugar, por alguns meses, no ecossistema mais produtivo do continente. Não há outro bioma no Brasil que concentre tanta vida visível, tão perto, tão acessível ao olhar. No Pantanal, a natureza não se esconde. Ela se apresenta. O jacaré do Pantanal existe neste lugar há mais de 80 milhões de anos. Ele sobreviveu a extinções em massa, a eras glaciais, a transformações que apagaram criaturas muito maiores e muito mais complexas. Pensa bem nisso por um segundo. O jacaré existia aqui antes dos dinossauros desaparecerem e continua aqui, neste mesmo rio, hoje. Seu segredo não é a velocidade, não é a força, é a paciência. Debaixo da superfície imóvel de um rio que parece morto, existem centenas deles, esperando, calculando, sem pressa, porque o Pantanal ensinou ao jacaré que o tempo sempre traz o que ele precisa. Um peixe se aproxima da margem, uma garça pousa a menos de 2 metros, uma capivara desce para beber. E então, em uma fração de segundo que contradiz milhões de anos de quietude, o jacaré se move. O que parecia pedra se torna músculo. O que parecia morto explode em vida. Esta é a lição mais antiga do Pantanal. O perigo raramente anuncia sua chegada. Estima-se que existam mais de 10 milhões de jacarés no Pantanal, a maior concentração de crocodilianos do mundo. Em alguns trechos do rio Cuiabá, é possível contar dezenas deles na mesma margem, tão próximos uns dos outros que parecem uma extensão da própria terra. Eles regulam as populações de peixes, controlam o equilíbrio dos rios e alimentam outros predadores quando morrem. São,
em todos os sentidos, a espinha dorsal deste ecossistema. Sem o jacaré, o Pantanal seria um lugar completamente diferente e muito menos vivo do que é hoje. Ela aparece sem fazer barulho. Sempre. A onça-pintada é o maior felino das Américas e o Pantanal abriga a maior densidade de onças em liberdade em todo o mundo. Estima-se que existam hoje cerca de 4.000 onças no Brasil e boa parte delas chama o Pantanal de casa. Mas vê-la exige algo que a maioria de nós perdeu há muito tempo: a capacidade de ficar quieto e esperar. Ela chega à beira d'água com a confiança de quem sabe que nada neste rio representa uma ameaça real. E ela tem razão. Aqui, no topo desta cadeia alimentar, a onça não persegue. Ela escolhe. Entra na água sem hesitar. Nada com a elegância de quem faz isso toda manhã, porque faz. Do outro lado, um jacaré a observa, calcula e decide com a sabedoria ancestral de quem sobreviveu a dinossauros que hoje não é um bom dia para testar os limites. A onça emerge, sacode a água da pelagem e desaparece na vegetação como se nunca tivesse existido. O Pantanal guarda muitos segredos. A onça é o maior deles. A onça pintada não é apenas um predador. Ela é um indicador. Onde a onça vive, o ecossistema está saudável. Onde ela desaparece, algo está profundamente errado. Por décadas, foi caçada até quase o limite do irreversível. Hoje, graças a projetos de conservação como o Instituto OnSafari e o Pantera Brasil, a população está se recuperando lentamente. O Pantanal é o coração desse processo. O único lugar do Brasil onde você ainda pode vê-la em liberdade, com alguma regularidade, às margens de um rio, em plena luz do dia. Se o Pantanal tem uma voz, ela voa. Mais de 650 espécies de aves habitam aqui. Um número maior do que o de toda a Europa somada. E durante a cheia, quando a água transforma o campo em um imenso buffet de peixes e anfíbios, elas chegam aos milhares. É o tipo de cena que você olha e não acredita que é real. O tuiuiu abre suas asas de quase 2 metros e plana sobre a planície como se fosse o dono do lugar. E de certa forma é. Símbolo oficial do Pantanal, o tuiuiu é uma das maiores aves voadoras do Brasil, capaz de percorrer centenas de quilômetros em busca de alimento e retornar ao mesmo ninho por décadas seguidas. A colhereiro rosa varre a água com o bico em movimentos lentos e hipnóticos, filtrando a vida que a inundação trouxe. E nas copas das árvores que sobram acima da água, um casal de araras azuis cuida de seus filhotes com uma dedicação que poucas criaturas no planeta conseguem igualar. A arara azul é a maior arara do mundo. Chegou perto da extinção. Havia menos de 3.000 indivíduos nos anos 1990 e voltou, graças ao Pantanal e a quem decidiu lutar por ele. Hoje, com mais de 9.000 indivíduos estimados, a arara azul é considerada um dos maiores casos de sucesso na conservação de aves no mundo. E o Pantanal é o principal motivo disso. Aqui, o céu nunca está vazio. Sempre há algo passando, sempre há vida em movimento, como se o ar fosse um rio que nunca para de correr. Quando o sol começa a cair no Pantanal, um outro personagem entra em cena. O lobo-guará não é o predador mais veloz, não é o mais forte, mas é sem dúvida o mais solitário. Ao contrário do que muita gente pensa, o lobo-guará não é um lobo de verdade, e nem um guará. É uma espécie única, sem parentes próximos, que evoluiu de forma completamente independente nas savanas da América do Sul. Ele caminha com aquelas patas longas que parecem ter sido projetadas para campos mais altos, não para planícies alagadas. Mas o Pantanal, nesta época do ano, oferece algo que ele não consegue resistir: comida em abundância. Ele para, fareja o vento. Seus ouvidos se movem independentes.
captando frequências que nenhum humano consegue ouvir. A fruta do lobo cai madura a seus pés. Ele a come com calma, sem pressa, sozinho como sempre. O lobo-guará é uma criatura de fronteiras. Vive entre biomas, entre comportamentos, entre o que chamamos de predador e o que chamamos de onívoro. Como o próprio Pantanal, ele não se encaixa em nenhuma categoria, e talvez seja exatamente isso que o torne tão difícil de esquecer. A relação entre o lobo-guará e a fruta do lobo, chamada assim exatamente por ele, é um dos exemplos mais bonitos de simbiose que a natureza brasileira produziu. O lobo come o fruto e dispersa as sementes pelo campo em suas fezes. A planta depende do lobo para se reproduzir. O lobo depende da planta para sobreviver nos meses em que a caça escasseia. Dois seres completamente diferentes, amarrados um ao outro por milhões de anos de coevolução silenciosa. E então, a água começa a recuar. Entre maio e setembro, o Pantanal revela sua outra face. A seca não mata o Pantanal, ela o transforma. E essa transformação é tão brutal quanto a beleza que veio antes. Os campos que eram lagos voltam a ser terra. A terra racha. O sol, que antes refletia na superfície da água como um espelho de ouro, agora queima a argila com a indiferença de quem não tem memória. Nos córregos que resistem, centenas de peixes presos em poças cada vez menores. Jacarés, tuiúios, garças, todos convergindo para o mesmo ponto, como se o mundo tivesse encolhido ao redor de um único copo d'água. Para os peixes, não há saída. Para os predadores, nunca houve tanto para comer. É brutal, é perfeito. É o Pantanal funcionando exatamente como foi projetado para funcionar, sem concessões, sem piedade, sem desperdício. A natureza não é cruel, a natureza é eficiente, e o Pantanal é sua expressão mais honesta. A seca também é o momento em que o solo absorve os nutrientes deixados pela cheia e os transforma em pastagem. As gramíneas crescem com uma velocidade impressionante. Os campos que pareciam mortos ficam verdes em dias, e com essa vegetação vêm os herbívoros, capivaras, veados, antas, que por sua vez atraem os predadores. O ciclo recomeça. Sempre recomeça. O Pantanal não sabe o que é estagnação. É na seca que acontece algo que a maioria das pessoas nunca vai testemunhar na vida. Com os rios baixos e as margens expostas, onças e jacarés se encontram no mesmo espaço com uma frequência que a cheia nunca permite. E quando uma onça com fome avista um jacaré distraído na margem, o que acontece a seguir é um dos confrontos mais raros da natureza. Pesquisadores do Instituto On Safari, que estuda esses animais no Pantanal há mais de uma década, documentaram esse comportamento menos de 40 vezes em anos de campo. Ela para, abaixa o corpo. Cada músculo do seu ser se concentra em uma única intenção. O jacaré não se move. Talvez não tenha percebido, talvez tenha calculado errado. A onça avança, não corre, avança, com a certeza de quem fez isso centenas de vezes. O que acontece nos próximos segundos é difícil de processar. 80 quilos de felino contra 200 quilos de réptil acoraçado, e a onça vence. Suas presas se fecham exatamente atrás do crânio do jacaré, o único ponto vulnerável de um animal que parece ter sido projetado para ser invulnerável. O silêncio que segue é absoluto. 2 predadores de topo, 2 sobreviventes da pré-história, e apenas um sai caminhando. Este é o Pantanal, em seu estado mais puro, um lugar onde a vida e a morte não são conceitos abstratos. São fatos que acontecem na margem de um rio, às 3 da tarde, sob o sol de agosto. Mas o Pantanal não pertence apenas aos animais. Há algo que os documentários nem sempre mostram, que por trás de toda essa natureza intocada, existe gente. Gente que nasceu aqui, cresceu aqui,
e aprendeu a viver de um jeito que a maioria de nós esqueceu que era possível. Há mais de 2 séculos, famílias vivem aqui, não apesar das enchentes e das secas, mas com elas. Aprenderam a ler o rio pelo cheiro do vento, a saber quando a chuva vem pelo comportamento dos pássaros, a respeitar a onça não com medo, mas com a reverência de quem compartilha um território. O peão pantaneiro conhece cada vereda, cada baía, cada coricho deste labirinto de água e capim, não por mapas, por memória herdada, por décadas de escuta. São eles que guiam os pesquisadores para onde as onças dormem. São eles que sabem em qual árvore a arara azul aninha há 30 anos. São eles que percebem quando o rio está mudando de comportamento antes de qualquer instrumento científico registrar. O conhecimento do pantaneiro não está em livros. Está na pele, no olhar, no modo como ele inclina o corpo quando venta de um jeito diferente. E são eles, tanto quanto os cientistas, tanto quanto as leis, que mantêm este lugar vivo. Porque o Pantanal sobrevive onde há respeito, e o respeito aqui é uma tradição mais antiga do que qualquer legislação. O sol está caindo sobre o Pantanal, a água, que de manhã era névoa e ao meio-dia era espelho, agora é ouro. Cada onda pequena, cada círculo aberto por um peixe, cada asa que rosa a superfície, deixa uma marca que dura apenas 1 segundo e que nenhuma fotografia consegue capturar por inteiro. Em algum lugar nesta paisagem, uma onça está acordando para a noite. Um jacaré está se aquecendo nos últimos raios do sol. Uma família de lontras está pescando, gritando entre si com aquela alegria barulhenta que parece completamente fora de lugar em um mundo tão selvagem e completamente certa ao mesmo tempo. O Pantanal não precisa de adjetivos. Não precisa de superlativos, ele simplesmente existe, com uma intensidade que faz tudo o mais parecer um pouco menor, um pouco mais silencioso, um pouco mais simples. E enquanto este lugar existir, enquanto esta água continuar correndo e esta terra continuar respirando, haverá no mundo algo que nenhum ser humano criou, e que nenhum ser humano deveria ter o poder de destruir. O Pantanal pulsa, e o mundo, sem saber, pulsa junto com ele. Se esse documentário te tocou de alguma forma, se você ficou surpreso com algum fato, se a imagem de algum animal ficou na sua cabeça, se você sentiu por um momento que queria estar lá, então você já entende por que esse canal existe. A natureza tem histórias que ninguém está contando direito, e a gente está aqui para isso. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que você sabe que ia amar esse tipo de conteúdo. Cada inscrição ajuda esse trabalho a continuar chegando até mais gente. De graça, sem enrolação, com o cuidado que um lugar como o Pantanal merece. Obrigado por assistir até o fim.